Olá a todos. Mais uma vez a gente tem a oportunidade de ouvir um pouco mais sobre a Palavra de Deus, conhecer um pouco mais sobre esse nosso Deus maravilhoso. Incontestável a questão de que toda vez que vamos falar dos dias atuais, a gente só consegue pensar na situação em que a gente vive de distanciamento social. Infelizmente agora, em especial no estado de Minas Gerais, declarando, o estado todo como a zona roxa, sendo voltado para muitos, digamos a estaca zero, a como foi no início do ano passado, todas as coisas fechando e assim por diante. Num fio de esperança que a gente vivia, onde tudo parecia que estava se regularizando e que estava voltando ao normal, a gente está nessa etapa. Pensando nisso, me veio um pouco uma reflexão referente a um texto do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Começa ali no versículo 25, onde nós somos confrontados com a questão de não nos preocuparmos com nossa própria vida. E nesse contexto, o que me chama a atenção é o versículo 27, que diz o seguinte: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Nós temos o costume de acharmos que somos donos completos de nossa própria vida. Nós tomamos nossas decisões, nós vivemos o nosso dia a dia, mas não cai uma folha sequer de uma árvore se não for da vontade de Deus. Colocar a vontade de Deus sobre as nossas vidas traz um conforto para nós. Sabemos que tudo isso é permissão de Deus. E cabe a nós passarmos por esse momento, por essa provação, e identificar o que Deus tem para nos mostrar. Qual a importância desse momento? Aqui, na Palavra de Deus, a gente encontra essas respostas, conhecendo mais sobre Ele, vivendo mais com Ele. Agora, pela manhã, temos mais uma oportunidade de conhecermos mais um pouco sobre Ele, com a palavra que será trazida pelo nosso irmão. O irmão que se dedicou, que se entregou em prol de fazer a vontade de Deus. O estudo ele fez e ele se deixou usar para trazer essa palavra. Agora cabe a nós recebê-la e que essa palavra encontre lá nos nossos corações. Vamos passar por um momento de oração, logo em seguida com alguns louvores, e depois o irmão estará dando sequência com o estudo que será trazido. Querido Pai, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir mais sobre a Tua Palavra, de conhecer mais sobre o Senhor a cada dia, tendo a Tua Palavra em nossas mãos. Que o Senhor esteja tocando em nossos corações e que essa mensagem que será trazida agora seja de despertamento, seja de encorajamento, para que possamos cada vez mais crescer na Tua presença, conhecer mais sobre o Senhor. Essa oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém.
cansado, o teu Senhor virá, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantará, Ele vem para te
Olá, irmãos! Continuamos a sequência de estudos da Escola Bíblica Dominical, baseado no Evangelho de João. Eu percebo como tem sido gratificante os irmãos explorarem, sob a direção do Espírito Santo, os ensinos aqui encontrados. Como disse o irmão Marcelo, esta é uma terra abundante e fértil, e nós só podemos arranhar a sua superfície. De fato, nós não conseguimos esgotar nossas observações e aprendizado, mas eu tenho certeza que essas exposições têm sido muito proveitosas para todos nós. E hoje nós vamos iniciar as nossas percepções sobre o capítulo 10 do Evangelho de João. Ele é um capítulo longo, com 42 versículos, os quais deixaremos para enfatizá-lo no momento oportuno. Entretanto, eu quero desafiá-los para que façam posteriormente a leitura total do capítulo. E como destaque inicial e chave para a nossa meditação, eu vou ler o versículo 11, que diz: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O versículo ele vem centralizar a mensagem de Jesus, pois ele é o pastor prometido que guiará o seu povo. O capítulo 10 é uma sequência do capítulo anterior. Jesus ainda está enfrentando os fariseus, os líderes cegos que julgavam-se sábios e grandes intérpretes da lei. Nesse discurso, que começou na presença dos fariseus e do homem que era cego, já não mais, Jesus ele tem a finalidade de, primeiramente, censurar a maneira como os fariseus tratam ou trataram um homem que recuperou a visão. Segundo, animar o ex-cego em sua fé e confiança. E, por fim, realçar seu ministério messiânico através do seu sacrifício profético. Bom, antes de considerarmos o texto em si, nós precisamos entender o ambiente que o cerca. Nós chamamos isso de contexto. O discurso do capítulo 10 se abre com uma afirmação solene. O versículo 1 diz: Eu lhes asseguro, ou conforme a versão diz, em verdade vos digo. Esta afirmação, ela indica a importância do que está para ser dito, pois Jesus adverte a pessoa que sobe pelo muro como um ladrão e assaltante, em uma clara relação com o discurso anterior provocado pela cura do cego de nascença. Este fato abriu a porta para a apresentação dos seguintes contextos. Primeiro, o contexto da figura do pastoreio. O capítulo 10 só pode ser compreendido plenamente se nos reportarmos à prática pastoril daquela época e naquela região. Na Judéia, lugar de montanhas e vales, havia poucos lugares seguros com pastos suficientes para as ovelhas. Os pastores saíam com seus rebanhos e à noite precisavam colocar essas ovelhas no aprisco, que era um lugar seguro, e assim protegê-las dos lobos e hienas. Havia dois tipos de aprisco. No inverno, havia um grande aprisco para onde vários pastores levavam seus rebanhos. Esse aprisco tinha uma porta forte que ficava trancada e a chave era confiada ao porteiro. No dia seguinte, o pastor chamava suas ovelhas e saía com elas em busca de pastos verdes e águas tranquilas. No verão, os pastores ficavam com seus rebanhos nos campos e os recolhiam a um pequeno aprisco de pedra. Esse aprisco tinha uma abertura por onde as ovelhas entravam e saíam, e o próprio pastor era a porta. Jesus, em seu discurso, está se referindo a esses dois apriscos.
No primeiro aprisco, nos versículos de 1 a 3, o destaque está nos ladrões que tentavam roubar as ovelhas subindo as paredes. No segundo aprisco, o destaque é que o próprio pastor serve de porta para as ovelhas. No discurso de Jesus, portanto, ele demonstra a diferença entre o ladrão e o pastor das ovelhas. O ladrão não entra pela porta do aprisco. Ele não é um pastor legítimo, é um usurpador. Não tem interesse em cuidar das ovelhas, mas em roubá-las. Seu propósito não é servi-las, mas se servir das ovelhas. Esta é a conclusão levantada pelo contexto nesse discurso, pois assim como os ladrões, esses homens religiosos faziam o mesmo ao rejeitar o poder de Jesus em curar aquele cego de nascença. O outro contexto envolve o contexto teológico da figura do pastor. O homem curado foi tratado de forma rude pelas autoridades religiosas e, por fim, expulso da sinagoga. Os religiosos agem como os ladrões e assaltantes que destroem as ovelhas, enquanto o bom pastor guia os seus para fora do aprisco, para dentro do seu próprio rebanho. O tema proposto nesse discurso, pastor-ovelha, tem sua própria e rica alusão no Antigo Testamento. F.F. Bruce afirma que o texto lhe deve ser lido observando o pano de fundo de Ezequiel 34. Ali o profeta revela que Deus é o pastor do seu povo e nomeia pastores subordinados para cuidar do seu rebanho. Mas esses pastores são inúteis, como diz Zacarias 11:17, uma vez que se alimentam das ovelhas em vez de as alimentarem. Longe de cuidar das ovelhas, esses pastores se omitiam e as sacrificavam, arrancando-lhes a lã e comendo-lhes as carnes. Assim, esses falsos pastores são expulsos e Deus mesmo cuidará de apacentar as suas ovelhas. Deus entregará as suas ovelhas a alguém digno de confiança. O profeta diz: porei sobre eles um pastor, o meu servo Davi, e ele cuidará delas e será o seu pastor. Ezequiel 34 e o verso 23. Essa é uma referência clara ao Messias. Portanto, Jesus sustenta que ele é o pastor que protege e cuida das suas ovelhas. Elas, por sua vez, o reconhecem e o seguem, contrastando aí claramente com os líderes religiosos que são como ladrões e assaltantes, cujas ações servem somente para prejudicar as ovelhas. Tendo em vista este conjunto de pano de fundo, nós vamos então expor o texto que está diante de nós. Nós vamos observar aqui a apresentação da figura do bom pastor que é seguido por suas ovelhas, nos versículos de 1 a 6. Vamos ler? Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Como afirmei anteriormente, a declaração inicial do verso 1 indica a importância do que está para ser dito, visto que Jesus adverte que a pessoa que sobe pelo muro é um ladrão e assaltante. As palavras
ladrão e assaltante são praticamente sinônimas na nossa língua. Entretanto, no grego, o termo ladrão, kleptes, sugere ser um ladrão como Judas Iscariotes, que cuidava da parte financeira, conforme João capítulo 12, versículo 6. Alguém que defrauda, prejudica o outro. Já o termo assaltante, lestes, indica um insurgente que saqueia, que retira o que pertence ao outro. A ideia presente no uso desses termos é de que essas pessoas não são autorizadas a entrar no aprisco, mas entram com o objetivo de brutalizar as ovelhas, quer pela fraude ou saque. Portanto, o objetivo deles não são as ovelhas em si, mas o fato de as prenderem em uma armadilha na qual não podem escapar. Os ladrões e assaltantes são os líderes religiosos que estão mais interessados em tosquiar as ovelhas do que em guiá-las, nutri-las e protegê-las. Eles são os líderes do capítulo 9, que simplesmente deveriam ter dado atenção às declarações de Jesus e reconhecê-lo como a revelação de Deus, mas em lugar disso, desprezaram e expulsaram as ovelhas, que no caso foi o cego de nascença. O pastor apresentado por Jesus em seu discurso, ele pode ser conhecido por 6 marcas. Em primeiro lugar, para o pastor, o porteiro abre a porta. Ele é legítimo, tem credenciais, é o dono das ovelhas, cujo trabalho é cuidar delas. Segundo, as ovelhas conhecem a sua voz, distinguem a sua voz da voz dos estranhos. O pastor tem cheiro das ovelhas, ama as ovelhas e tem intimidade com elas. Terceiro, o pastor conhece cada ovelha particularmente e chama cada um pelo seu nome. O relacionamento do pastor com as ovelhas é individual. Ainda que o seu rebanho seja numeroso, ele conhece cada ovelha pelo nome. Quarto, o pastor conduz suas ovelhas para fora do aprisco. Leva para os campos verdes, para as águas tranquilas, guia suas ovelhas na vereda da justiça, mesmo quando atravessa com elas o vale da sombra e da morte, jamais as desampara. Ao contrário, consola-as com o seu cajado e com o seu bordão, como diz o Salmo 23. Quinto, o pastor vai adiante das ovelhas. Jesus lidera, ele não induz. Vai adiante para abrir o caminho, para afugentar os predadores, para livrar suas ovelhas dos perigos. O pastor não toca as ovelhas como um vaqueiro toca o gado empurrando. O pastor, ele é um guia. Por fim, em sexto, o pastor é seguido pelas ovelhas. Elas não seguem estranhos, seguem apenas o pastor. As ovelhas seguem porque confiam, afinal, reconhecem a voz dele, como diz o verso 5. Entretanto, os fariseus, os líderes religiosos, tinham adquirido o poder que exerciam entre o povo, saltando o muro, não entrando pela porta, ou seja, seus ofícios e funções não foram divinamente instituídos. Eles os conquistaram por meios ilegais, assim como os ladrões através do engano e hipocrisias, e como salteadores através da violência e audácia. Cristo, ao contrário, veio comissionado divinamente ao ofício de Messias. Ele era o verdadeiro pastor. Neste momento, João faz uma triste observação. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando, no versículo 6. Os oponentes de Jesus não compreenderam o que lhes falava. E como poderiam?
eles não eram suas ovelhas, como diz o verso 26. E quando eles, de fato, começaram a entender o que Jesus estava dizendo, tiveram uma compreensão limitada que serviu de base para rejeitá-lo, assim como fizeram antes, no capítulo 9, nos versículos 39 a 41. Portanto, nesse versículo, o comentário de João é simultaneamente uma acusação teológica e um passo para mais explicações, como se observa nos versículos seguintes. Caros irmãos, o verdadeiro discípulo de Cristo, ele ouve e reconhece a voz do Supremo Pastor e a segue. Se você pertence a Cristo, viva de modo digno da vocação a que você foi chamado, como diz Efésios capítulo 4, verso 1. Reflita sobre as áreas da sua vida que precisam se ajustar melhor ao que o bom pastor diz. Eu encerro assim esta primeira parte da nossa reflexão sobre o capítulo 10, deixando para a próxima aula as considerações dos demais versículos. Muito bem, ouvimos a palavra de Deus que foi trazida com louvor pelo nosso irmão, que se dedicou, que se entregou para que pudéssemos receber essa porção do que é nosso Deus, de quem é nosso Deus. Que essa palavra possa encontrar, como dito antes, lá em nossos corações, que possamos colocá-la em prática, que é o mais importante. Não adianta ouvirmos e engavetarmos na nossa cabeça. Devemos colocá-la em prática, seguirmos o que foi apresentado para nós e vivermos a palavra de Deus a cada dia. Sermos pequenos Cristos. Obrigado pela sua atenção. Sabemos que é difícil a falta do presencial, mas esse trabalho tem sido feito de coração, esse trabalho tem sido feito em fé, tem sido feito por irmãos, para que todos nós, mesmo não podendo sair de nossas casas, mesmo não podendo fazer as nossas aglomerações gostosas que nós fazíamos antes, continuarmos recebendo a palavra de Deus. Vamos fazer uma breve oração e, posterior a isso, teremos alguns louvores para encerramento da nossa programação. Querido Pai, muito obrigado pela palavra que foi trazida, que ela encontre lugar em nossos corações e que o Senhor nos dê força e ânimo para podermos colocar em prática tudo isso que nos foi passado. Colocar em prática a Tua palavra e buscarmos cada dia mais conhecer, estarmos mais próximos do Senhor. Que posterior a essa programação esteja conosco, para que possamos lembrar do que foi dito e seguirmos nossas vidas de acordo com os preceitos do Senhor. Essa oração que te fazemos, ó Pai, em nome de Jesus, deixamos entregue nas Tuas santas mãos. Amém. O Senhor é o meu pastor e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas. O Senhor é o meu pastor e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma
justiça por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. O Senhor é o meu pastor, e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos e guia-me pra junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor.